Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Dani e eu ajudo as pessoas que estão no absoluto zero a falarem inglês com confiança e com um sotaque afinado desde o primeiro dia. Então, se você já fala inglês, mas gostaria de melhorar o seu sotaque, ou se você está no absoluto zero e quer saber as melhores maneiras de estudar inglês, então já inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana temos novos treinos, dicas e aulas especialmente para você. E também, se você quer receber mais informações sobre o meu curso Inglês do Zero com o método PPPF, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só ir lá se cadastrar com seu melhor e-mail e você vai receber todas as informações diretamente no seu inbox. So let's get started. Vamos começar o vídeo de hoje. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco da forma como eu penso que as pessoas deveriam estudar inglês. E para fazer isso, eu vou usar uma analogia onde vamos comparar o inglês como sendo uma cidade. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro para você e os seus objetivos vão mudar. Bora lá! Para começar esse vídeo, vamos ter que dar uma viajada na maionese aqui, mas no final eu garanto que vai fazer muito sentido para vocês. Primeiro, imagine que para você dizer que você já conheceu uma cidade, fosse necessário ir bairro por bairro, rua por rua, casa por casa e pessoa por pessoa. E só assim você poderia dizer que você conheceu a cidade. Se alguém te perguntar se você conhece Salvador, você só poderia dizer que sim se você foi de casa em casa e pessoa por pessoa. Isso seria uma loucura, não seria? Se alguém te falasse assim: se você não conhece todas as ruas de Salvador, todas as pessoas de Salvador, então você não conhece Salvador. Isso seria uma mentira, não é? Agora, se eu for para Salvador e conhecer o Pelourinho, o Rio Vermelho, as praias principais, gente, isso já é o suficiente para afirmar que eu fui em Salvador e eu conheço Salvador, correto? Tudo bem, eu não conheço tudo, mas eu conheço uma boa parte da cidade. Eu andei nas avenidas principais, eu usei as estradas principais, então eu já tive uma experiência boa lá em Salvador. Mas teacher, o que isso tem a ver com o meu inglês? Pode parecer meio doido, mas eu vou te explicar. Veja como exemplo nesse vídeo aqui. Olha a seta azul e como ela segue por caminhos específicos, e essas são as rotas principais que interconectam tudo na cidade. Vamos pensar, você aí no Brasil. Quando você sai de Minas Gerais e vai sentido Rio de Janeiro, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai olhar para o mapa, você vai traçar a sua rota, você vai achar qual é o caminho mais rápido. E esses caminhos são os BRs, né? E nelas, os carros circulam em alta velocidade, são estradas mais amplas. E nelas, você consegue chegar mais rápido de um ponto ao outro. Porque essa estrada foi criada especificamente para isso, para fazer o menor caminho e fazer ele mais rápido. Mas agora, imagina que para você sair de Minas e ir até o Rio de Janeiro, só existisse um caminho, que é passando dentro de cada cidade, cada vilarejozinho. Você teria que mapear todas as ruas onde você teria que virar até chegar no Rio de Janeiro. Gente, imagina o quanto tempo isso ia demorar. Não faz sentido nenhum, né? Ainda bem que as BRs existem, que você ia demorar horas e horas e mais horas passando através dessas cidadezinhas para chegar de Minas até o Rio de Janeiro. Então perceba que essas grandes estradas, essas BRs, te conectam às estradas menores e essas te conectam às avenidas menores, que te conectam às ruas e que eventualmente te conectam às casas, ao destino onde você vai. E através dessa perspectiva, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que no inglês é igual. Existem as BRs principais, as estradas grandes que conectam as palavras menores para se formar perguntas, respostas e frases no passado, presente e futuro. Tá? E também existem as avenidas menores, que poderiam ser as coisas que você, iniciante, talvez deveria deixar para o lado agora, como as expressões, as gírias, as phrasal verbs. Essas coisas não fazem parte dessas estradas principais do inglês.
E agora, onde vamos chegar com tudo isso? É que a grande maioria das pessoas estão, às vezes, focando seus estudos somente nas casas, nas palavras individuais, e não estão aprendendo como andar pelos caminhos mais rápido, que seriam as BRs, né, as estradas principais. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que chegam até mim são especialistas em casas, em ruas menores, mas essas pessoas não conseguem dirigir nas avenidas mais largas do inglês. Eles se perdem, ficam com medo e não conseguem navegar por essas estradas. Ou seja, eles não conseguem se comunicar em tempo real numa conversa 100% em inglês. E eu tô fazendo essa analogia aqui porque é assim que funciona o idioma. Você deveria aprender a andar com cautela em todos os lugares. Mas o primeiro que você tem que aprender é como ir de um ponto ao outro da forma mais segura e rápida. O que adianta você ficar focando seus estudos em coisas que atrasam a sua viagem? Ninguém gosta de ficar atrasado. Mas se você não começar a navegar nas avenidas largas, você vai ficar travando, você vai ficar achando que o inglês é difícil demais e talvez você pode até desistir. E gente, a forma como você estuda está totalmente ligada com a velocidade com que você vai chegar no seu objetivo. Vou pegar como exemplo uma aluna minha que mora aí no Brasil e o sonho dela é falar inglês. Há 5 anos atrás ela começou a estudar e está tentando desde lá, usando os métodos tradicionais. Ela lotou inúmeros cadernos e mais cadernos de anotações, mas ela não sabia como conectar as palavras e as frases para ela poder se comunicar. E quando ela conheceu o meu método, ela me mandou uma mensagem com um textão enorme, agradecendo, me elogiando, dizendo que eu era maravilhosa, que agora ela acreditava que ela iria conseguir chegar até onde ela sonhava. E ela só sentiu essa confiança porque meu curso foca nessas avenidas principais do inglês, de como conectar as palavras na hora de falar. Eu te ensino como você vai usar o seu aparelho bucal para reproduzir os sons necessários e usar os elementos principais para que você possa aprender a falar em inglês. Então, lá na sua cidade do inglês, os elementos da base da comunicação e as regras de pronúncia são as estradas mais importantes da sua cidade. E você precisa dar uma atenção muito especial para esses lugares. E as avenidas dos vocabulários especializados, as ruas das gírias, o slang, né, os bairros dos expressions, as expressões, essas têm que ficar em segundo plano. Não que você tem que deixar para lá, mas você precisa encaixar esses elementos na hora certa. Não deveriam ser o seu foco logo no início. Aprender um novo idioma é algo desafiador. E a verdade é que sem um mapa e sem um destino definido, aprender se torna quase impossível. Mas quando você tem um mapa, você tem um destino definido e você defina uma rota que te leva até esse destino, então as coisas se tornam muito mais fáceis. E olha que os elementos mais importantes são os conceitos mais simples do idioma. São os elementos da base que fazem a maior diferença no seu desenvolvimento. E é muito importante focar nos conceitos básicos e saber usá-los não apenas no papel, na escrita, mas também na hora de falar numa conversação. É isso que vai te tirar do zero e vai te levar até onde você quer chegar. É muito importante saber como usar as avenidas para chegar no seu destino. Se você só olhar para um mapa, você vai chegar aonde você quer ir? Não, né? Você precisa entrar no carro, colocar gasolina, colocar a chave na ignição, pisar no acelerador e sair andando. Dessa mesma forma, você precisa saber usar os elementos principais do inglês na sua fala, nas suas conversas. Você não pode só ouvir e entender. Isso não é suficiente. Mas como que faz isso?
Olha, se você gostaria de aumentar a sua compreensão e também ganhar mais confiança para falar, existe um método que você precisa incorporar para turbinar seus resultados. E ele funciona assim. Em vez de treinar o seu listening, a sua audição, apenas escutando, você precisa falar e repetir os elementos da base da comunicação em voz alta, prestando muita atenção na pronúncia e nos sons que são usados. Mas por que não é suficiente só ouvir e entender? Vou te explicar por quê. É porque a audição é uma habilidade passiva, enquanto a fala é uma habilidade ativa. E o que isso significa? Na audição, você está apenas recebendo informações. Você não está gerando nenhuma informação. E é por isso que a audição é uma habilidade passiva. Mas quando você fala em voz alta, você precisa prestar muita atenção nas posições da sua boca, na sua pronúncia, para você poder gerar as informações da forma correta. Por isso que a fala é uma habilidade ativa. O processo da audição acontece apenas dentro da sua cabeça. Quando você ouve alguém falando, o seu ouvido recebe as informações auditivas e manda elas para serem processadas pelo seu cérebro. A sua boca não é envolvida em nenhuma parte desse processo. Mas quando você repete um treino em voz alta, você está reforçando a sua memória muscular na sua boca. E você também está utilizando os sons que você ouviu. Assim, você vai reforçar as conexões entre seu ouvido, sua boca e o seu cérebro. E é exatamente isso que você precisa fazer para poder falar e se comunicar com outras pessoas em inglês. Se você só fica passivo, só ouvindo, você vai ouvir, talvez você vai entender, mas na hora de falar, você vai travar. Então, parece contra-intuitivo, mas a melhor forma de treinar o seu listening, a sua compreensão auditiva, não é escutando, mas sim falando. Muitos alunos meus já incorporaram nesses treinos e os resultados são simplesmente incríveis. Não foram 1 ou 2 depoimentos, foram muitos depoimentos onde os meus alunos falaram: professora, eu juro que depois dos treinos eu passei a entender melhor. Eu juro que agora estou entendendo muito, muito mais. Se você entender o inglês só dentro da sua cabeça, isso não ajuda em nada. Você precisa aprender a conectar o seu cérebro com a sua boca e o seu ouvido. E essa é uma grande verdade que poucas pessoas te contam. Eu sei que muitas pessoas acabam desistindo do inglês e eu espero que esse não seja o seu caso. Mas pode ser que você está estudando e está sentindo dificuldade, está cansado, não está colhendo os resultados que você esperaria estudando inglês. E eu quero discutir com vocês o que são esses empecilhos que te fazem desistir. O que eu gostaria de chamar a atenção é para a questão de que muitas pessoas perdem anos da sua vida conhecendo uma cidade, casa por casa, indo em bairros diferentes que ali nem precisavam ter ido. Se perdem nos seus estudos em ruas sem saídas e, mesmo assim, continuam andando sobre elas. E se você não quer se perder estudando inglês, você precisa conhecer a cidade pelas avenidas principais. Você precisa ter um mapa e traçar uma rota que vai te levar até onde você quer ir. Isso é muito importante e eu considero um dos problemas principais das pessoas que estudam inglês de forma independente ou que seguem pessoas que não têm métodos comprovados. Eles se perdem pelas ruas da cidade e não sabem como progredir para chegar no seu destino. Assim como uma cidade precisa de um sistema viário bem estruturado para funcionar corretamente, a língua inglesa também precisa de uma estrutura sólida para permitir a comunicação eficaz entre as pessoas. Ao conhecer e compreender as avenidas e as ruas da língua inglesa, é possível melhorar a sua habilidade de comunicação em inglês e se tornar mais confiante ao falar com outras pessoas. Então, para resumir, a comparação entre a língua inglesa e uma cidade é uma maneira muito útil de entender os elementos básicos que compõem a língua. As avenidas representam os principais elementos, como o vocabulário, a gramática e a pronúncia, enquanto as ruas pequenas representam os detalhes da linguagem, como a entonação, o ritmo e o uso das expressões idiomáticas.
quando você compreende e treina esses elementos em voz alta, você vai melhorar a sua habilidade de comunicar em inglês e vai se tornar mais fluente na língua. Então agora, me diga aqui nos comentários se você já passou por essa experiência de se perder pelas ruas do inglês ou se você já conseguiu achar o rumo correto. Eu sempre aprendo muito com vocês e agradeço desde já pelos seus feedbacks aqui no canal. So thank you all so much. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Espero que essas reflexões foram úteis para vocês e te ajudaram a entender melhor como traçar o seu caminho nos seus estudos. E se você gostaria de saber mais sobre a minha metodologia e receber mais informações sobre a próxima turma de inglês do zero com o método PPPF, então você pode se cadastrar no link aqui abaixo desse vídeo. So, thanks again, obrigada mais uma vez. That's all for today. Por hoje é isso. I'll see you all next time. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!